Paz do Senhor, queridos irmãos, a Casa de Oração Efizibá, a nossa amada igreja, nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor, para conhecermos um pouco mais do nosso Senhor. E eu gostaria de orar ao Senhor junto com os irmãos, pedindo ao Senhor a bênção, a sua ajuda, o seu auxílio no estudo dessa manhã. Amém? Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque Tu és o Deus sobre todas as coisas, em Ti se concentra o poder, o controle, Senhor, a soberania sobre tudo, Pai. E nós te agradecemos por tê-lo como nosso Senhor, tê-lo como nosso Deus, aquele que está ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando e principalmente por ter nos dado a Tua salvação, a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Assim, Senhor, nós te agradecemos pela Tua casa, te bendizemos pela Tua igreja, te louvamos pelos nossos irmãos, te agradecemos pela vida do nosso pastor, a quem, Senhor, nós pedimos que Tu abençoes grandemente, fortalecendo, sustentando, renovando sua vida, Senhor, alcançando toda a sua casa, Senhor, ó Deus, e levantando-o a cada dia no Teu poder, na Tua palavra. Assim, Senhor, fica conosco, Pai, e venha sobre nós, Senhor, nos ajudando no estudo, na meditação da Tua palavra. Nesta manhã nós te agradecemos para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre a autoridade de Cristo e hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo na sua prisão. Antes da sua crucificação, nós vamos falar sobre a sua prisão, sempre lembrando do nosso versículo-chave, que se encontra lá em Romanos, capítulo 11, o verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Irmãos, a prisão de Cristo, não obstante um fato impactante, né, não só para os discípulos, mas também para os próprios homens, os soldados que o fizeram, não era uma novidade, uma vez que Jesus, por todo o seu ministério, preparou os seus discípulos, os seus seguidores, para esse momento, o momento da sua prisão, alertando-os principalmente da importância desse fato. Nós vamos ler algumas coisas, vamos ler alguns versículos que vão demonstrar isso. Por exemplo, João no capítulo 2, nos versículos 18 e 19, nós já lemos esse capítulo, esses versos, que fala ali dos vendilhões do templo, né, do comércio dentro do templo, do templo do Senhor, e Jesus, indignado com aquilo, expulsa, né, esses vendilhões, os cambistas. E nos versos 18 e 19 ele diz assim: Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Continuando no 20 e o 21, diz assim: Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E esse já é o versículo 22. Então, Jesus já alertava os seus discípulos, já alertava os seus seguidores e que isso haveria de acontecer, ele haveria de ser morto após a sua prisão.
Vamos ler lá em Mateus. Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, os versos 21 a 23, diz assim: Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ainda que nós tenhamos esse versículo como, né, uma bondade de Pedro de não querer ver o seu Senhor morto, né, nós vemos a indignação de Jesus com as palavras de Pedro, que no mesmo capítulo, né, lá nos versos 13 até o 17, vamos ler para ficar fundamentado isso. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser filho de Deus? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, alguns versículos antes, Pedro é elogiado, digamos assim, né, e chamado de bem-aventurado por ter recebido essa revelação do Pai, de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E já no versículo 21, ele começa a repreender Pedro, né, na sua indignação. Ele foi veementemente repreendido porque ele não entendeu essa obra, ele não entendeu esse momento, ele não entendeu que Jesus veio para ser preso, para ser morto. E ele ratifica isso, reforçando a importância do entendimento daquele momento, mostrando que querer Jesus fora desse propósito, querer Jesus fora desse entendimento, era uma obra satânica. E por isso ele repreendeu Satanás na vida de Pedro. Porque querer Jesus fora do propósito que Deus, que o Pai o enviou, querer Jesus fora da cruz, era uma obra satânica. João 12, 23 até o 28, nós vamos ler. João 12, (23) até o 28. Diz assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará.
Agora a minha vida está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Irmãos, nós vemos Jesus falando ainda na sua infância, com 12 anos, que ele veio para cuidar das coisas do Pai, dos negócios do Pai. Aqui ele ratifica isso, né? A importância da prisão, da sua prisão, da sua morte, enfatizando que ele veio para isso e que o nome do Pai já estava sendo glorificado e ainda o seria glorificado nessa ação do Filho. Ele ainda seria glorificado no seu Filho. Mateus 26, 53 a 56 também vai falar algo sobre isso. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 53, e nós vamos ler até o 56. Diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Duas coisas importantes aí, irmãos. Primeiro, Jesus falando da autoridade da palavra em se cumprir aquilo que estava escrito. Né? A autoridade e a confirmação de que todo o poder, tanto na terra quanto nos céus, estavam sobre ele, confirmadas sobre ele. E nesse trecho ele mostra isso, porque ele diz assim: eu posso orar ao meu Pai para que ele mande 12 legiões de anjos para evitar que esse fato ocorra. Anjos poderosos, anjos que fariam isso não acontecer, eles não me prenderiam, eu poderia fazer isso. No entanto, a prerrogativa, né, de obedecer estava sobre Cristo. Então, esse poder tanto na terra quanto nos céus, Jesus tinha, ratifica aqui, testemunha aqui. No entanto, algo era mais importante do que qualquer coisa: o cumprimento das Escrituras, a sua missão, o propósito do Pai sobre ele e sobre a humanidade. O mesmo fato nós vamos ver lá em Lucas. Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do 49 ao 53. Vai dizer algo interessante sobre isso. Lucas, capítulo 22, os versos 49 até os 53. É o mesmo fato, só que Lucas, ele fala, ele menciona alguns fatos que nos elevam nesse entendimento. Diz assim: e vendo os que estavam com ele, que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste como a um salteador,
com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Irmãos, nós vimos Jesus sendo expulsando os vendilhões do templo. Nós vimos Jesus desafiando os fariseus. Nós vimos Jesus curando no sábado. Nós vimos Jesus atraindo as multidões, desafiando o sinédrio. Enfim, nós vimos Jesus dar muitos motivos para que os homens se levantassem contra ele e o prendessem. Mas enquanto não chegou o momento, a hora determinada pelo Senhor, esses homens não puderam tocá-lo. E ele ratifica isso nesse versículo. Nós só podemos concluir que esse texto trata não somente da autoridade de Cristo, mas também da permissão outorgada por ele mesmo para que a sua prisão fosse efetivada. Como quem diz assim: até agora vocês não puderam fazer nada contra mim. A partir de agora eu permito que as trevas passem a agir. Porque ele menciona isso, no 53 aqui, do capítulo 22 de Lucas. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Ou seja, ele diz: estou todos os dias com vocês não puderam fazer nada. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, a partir de agora, eu permito que vocês façam algo contra mim. Eu permito que as trevas ajam. Ou seja, irmãos, mais um indício da autoridade de Cristo sobre todas as coisas, principalmente agora, nesse momento, sobre a sua prisão. Antes disso, irmãos, nós vamos ver ainda quando Jesus tratava da sua traição, lá em João, no capítulo 13 e versículo 27, nós vamos lê-la também. No Evangelho de João, no capítulo 13 e os versos 27. Olha que interessante. Vamos ler desde o 26. E Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Se nós olharmos por esse texto, ele vai falar sobre Judas, a traição de Judas, e nós podemos, de uma forma errônea, interpretar o texto dizendo que Jesus fez o bocado para dar a Judas e, de uma forma até submissa, disse: olha, o que você tem para fazer, você faz, até mostrando uma certa aflição, em que o que você tem que fazer, você faz logo. Mas notemos, irmãos, que Satanás entra em Judas, lembrando que Judas era ladrão, ele era do diabo, diferentemente do caso de Pedro, quando ele foi repreendido veementemente. O texto pode nos levar ao pensamento
né, de que Jesus se submeteu a algo que Satanás ia fazer. Mas, na verdade, se nós olharmos pela ótica da autoridade de Cristo, nós vemos a sujeição de Satanás que já estava em Judas, a sujeição de Satanás em fazer aquilo que estava determinado já pelos profetas e pelo próprio Cristo. Ou seja, irmãos, esse texto é um texto imperativo. É um texto de uma ordem de Jesus Cristo. É um texto em que Jesus Cristo manda Judas, já Satanás dentro dele, fazer o seguinte: é chegada a hora, o que você tem para fazer, faça. O que você veio para fazer, faça. O que está determinado que você faça, faça. Porque a autoridade e o controle de toda essa situação não estava sobre o diabo que estava já sobre Judas, mas sobre Jesus Cristo, que tem o poder sobre todas as coisas. Ou seja, irmãos, esse versículo é um versículo imperativo, é uma ordem de Jesus Cristo. Olha, vai fazer aquilo que você tem para fazer. Irmãos, o que nós podemos concluir disso? Por que nós podemos concluir dessa forma? Né? Nós vamos ler lá em João 10 e vamos começar já para o final dos estudos, né? Para o final desse período de estudo da autoridade de Cristo em todas as vertentes, em todas as faces e em tudo aquilo que ele fez na terra. João 10, no capítulo 10, dos versículos 17 a 18, que nós vamos ler. João 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, irmãos, alguém que tem poder para dar a vida e para voltar a tomar, tem autoridade sobre todas as coisas. Afinal, irmãos, nós não podemos esquecer que o mesmo Satanás, o mesmo inimigo, que outrora queria Jesus morto, e aí nós lembramos, né, do seu nascimento, quando ele tentou matar todos os bebês, quando ele intentou contra Jesus, já sabendo dessa obra remidora de Jesus Cristo, já sabendo da obra que ele viria fazer, do Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, esse mesmo Satanás que queria Jesus morto, ele passa a querer Jesus vivo, fora da cruz, fora da sua missão, fora da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, para a humanidade. Satanás não queria isso, porque ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Uma vez que se aproximava esse momento, Satanás já não tinha mais esse poder. Ele queria Jesus fora desse propósito, mas ele não pôde. É um erro acharmos que Satanás teve ou pensou em ter alguma vitória sobre esse processo de prisão, de morte, né? Alguns dizem, Satanás pensou que ele tinha vencido, Satanás pensou que ele tinha vencido Jesus Cristo, porque ele matou Jesus Cristo. Na verdade, Satanás queria Jesus fora da cruz, porque ele sabia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele não queria a obra redentora de Jesus Cristo, a obra remidora do Senhor, consolidada. Ou seja, irmãos, se nós analisarmos
todo o contexto da prisão de Jesus Cristo, todo o contexto histórico, todo o contexto espiritual, nós vamos ver que a prisão de Jesus Cristo, ela não foi um momento de derrota, de pesar, mas uma verdadeira demonstração de vitória e autoridade no cumprimento da palavra de Deus, da sua promessa, a manifestação do seu poder, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas, não obstante um período muito difícil de sofrimento para o próprio Cristo, que era Deus, mas também era homem. O mesmo controle, a mesma soberania que ele tinha, que ele tem, naquele momento da sua prisão, é o mesmo controle que ele tem sobre a vida daquele que entregou a vida nas mãos dele. Se assim eu fiz, se assim você fez, nada pode te tocar, nada pode me tocar, se Cristo estiver em mim e eu nele, se Cristo estiver em nós e nós em Cristo, nada pode nos tocar sem que Ele permita. As rédeas da nossa vida estão nas mãos dele e ninguém interfere nessa história. Ninguém interfere no propósito de Deus. Nós lemos em Jó, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Ou seja, irmãos, nada acontece em nossa vida sem a permissão de Jesus Cristo, sem que Ele use isso para a sua glória, a fim de te fazer bem. É o que diz a palavra de Deus. E aí nós nos lembramos lá de Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, esse Deus que nos ama tem pensamentos de paz para conosco. E esse mesmo controle que Ele teve sobre toda a sua história, sobre toda a história até agora, e agora enfatizada na sua prisão, Ele tem sobre a nossa vida, Ele tem sobre a sua vida, Ele tem sobre a minha vida. Que creiamos, irmãos, que esse Deus é poderoso, suficientemente poderoso, para que esses pensamentos de paz se efetivem sobre a nossa vida e nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na comunhão e termos a paz de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã, por estar com os irmãos, e na próxima semana nós falaremos sobre Jesus, o testemunho de Cristo ali perante Pilatos, naquele momento, naquela cena perante Pilatos, onde Jesus ali ratifica mais uma vez a sua soberania, a sua divindade e o seu poder. Eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Bendizemos o teu nome mais uma vez, porque tu és soberano, tu és Deus, tu és Senhor. Ó Deus, e as nossas vidas estão em tuas mãos. Senhor, e nada, Senhor, pode nos tirar das tuas mãos, nada pode nos separar do teu amor. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos por essa certeza que temos, ó Deus, de que tudo está nas tuas mãos. Senhor, e a ti, Senhor, ó Deus, nós entregamos a nossa vida, Senhor, e clamamos a ti que tu adentre as casas dos nossos irmãos, tu adentres, ó Deus, Senhor, aos corações que se abrem, Senhor, a ti nessa manhã, necessitando, Senhor, de algo, Senhor, necessitando de uma bênção poderosa, necessitando de libertação, necessitando de cura. Senhor, tu és o mesmo Deus. Nós falamos, Senhor, a semana passada, a tua palavra não é, Senhor, um livro das coisas que Deus fez apenas, mas é um livro sobre as coisas que Deus faz. E tu fazes maravilhas, tu fazes milagres. E, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens autoridade
autoridade, Senhor, para fazer milagres. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, adentra, Senhor, com a providência, Senhor, necessária aos irmãos que clamam a Ti e que necessitam, Senhor, da Tua intervenção, do Teu poder, a manifestação do Teu poder, Pai, da Tua soberania em suas vidas. Que creiam, Senhor, que Tu és sobre todas as coisas, Pai. Assim, Senhor, fica conosco, Te agradecemos mais uma vez pela Tua casa, clamamos mais uma vez pela vida do nosso pastor, renova-o, Senhor, abençoa-o grandemente, Pai, que ele seja grandemente renovado por Ti nessa manhã, e assim, Senhor, nós possamos juntos realizar a Tua obra, bendizendo e exaltando o nome daquele que tem todo o poder, tanto na terra quanto no céu. Bendito seja o Teu nome, pela Tua autoridade, Tua soberania e o Teu poder, Senhor. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos para a glória do Teu nome. Eu clamo a Ti para a Tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu me despeço, desejando encontrar os irmãos na próxima semana, para juntos nós bendizermos o nome do Senhor, exaltá-lo e estudarmos a Sua palavra. Amém? Até a próxima semana, assim querendo o Senhor. Deus os abençoe.